Boa tarde, é o programa Eclésia, na semana em que o Papa Francisco assinala o primeiro ano do seu pontificado. Um Papa desconhecido que tem contagiado o mundo e despertado simpatias em todos os quadrantes. Este homem e o seu governo da Igreja estarão em análise dentro de instantes com o cônego João Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Antes, os temas que marcam a atualidade religiosa. E hoje centramos a nossa atenção na Diocese de Aveiro, que agradeceu a experiência de igreja que experimentou com Dom António Francisco dos Santos. Vieram muitos, tantos que a sé foi insuficiente para acolher quem quis agradecer pessoalmente a experiência de igreja que fez no contacto com Dom António Francisco dos Santos. O agora bispo eleito do Porto sentiu o afeto de uma diocese a quem agradeceu, pedindo perdão pelo que não conseguiu fazer, principalmente aos mais frágeis. Peço perdão aos pobres, para quem não fui capaz de multiplicar a presença, o pão, os medicamentos abundantes, o emprego em número e em tempo necessário. Peço perdão aos sem-abrigo, que fiz minha família em alguns dos dias marcantes do ano, mas porque não consegui casa para todos, trabalho e integração social, como sonhei com eles e para eles. Muitos não se conformaram com uma simples presença neste ato litúrgico de ação de graças e fizeram questão de o manifestar pessoalmente. Por Aveiro fica a alegria e o entusiasmo que Dom António semeou, e também o sentimento que dizem não ser de perda, mas antes de partilha com a diocese vizinha do Porto. Ele esteve aqui, atingiu para nós, quase eu diria, a plenitude. Mas o Senhor ensina-nos a renunciar àquilo que gostamos. E eu hoje, como povo de Deus desta diocese, eu renuncio a esta amizade deste Pai. E dou com muito amor à diocese do Porto, porque sou de Castelo de Paiva. O banho de multidão ajudou Dom António a perceber, ainda com maior clareza, o afeto da diocese que governou durante quase 8 anos. Eu iria para o Porto como bispo, da forma que vou agora, com o coração cheio da alegria do Evangelho, como penso poder ir agora, sem esta extraordinária experiência de vivência na Igreja de Aveiro, de bispo em Aveiro, de irmão com os diocesanos de Aveiro. Foi um tempo de caminho, foi um tempo de missão, foi um tempo de crescimento e foi um tempo de alegria que irradiou por todo lado e que nos dá o sentido de uma igreja que se sente feliz e que se sente disponível para acompanhar também o seu bispo nesta nova missão. Agora é o Porto para onde Dom António Francisco parte, mas na certeza de se manter fiel a uma forma de servir a igreja que na simplicidade e no afeto vai tocando os corações. Esta é a minha decisão, esta é a minha maneira de ser e eu penso que esta é também a forma de ser bispo na Igreja hoje e esta identificação mesmo com o ministério com que o Papa nos ajuda a perceber os caminhos novos que a Igreja tem de trilhar, é com este espírito que eu vou para a Diocese do Porto, aprendendo no Porto e com o Porto e vivendo e comungando com a Igreja do Porto, na sua história multissecular, na beleza e na nobreza de sentimentos e no testemunho maravilhoso da Igreja do Porto, aprender com o Porto também a ser o bispo que o Porto espera receber e ao mesmo tempo da forma que Deus me envia para servir o Porto. A entrada solene de Dom António Francisco dos Santos na Diocese do Porto vai decorrer no dia 6 de abril, numa celebração na Catedral Portuense às 16 horas, depois de ter tomado posse perante o Colégio de Consultores da Diocese do Porto, no Paço Episcopal, numa cerimónia privada no dia anterior. A Conferência Episcopal Portuguesa apela à participação nas eleições europeias através da publicação de um documento que esteve em análise na última reunião do Conselho Permanente do Episcopado. Votar não é um ato meramente burocrático, é um ato em que assumimos a contribuição nossa no bem comum, aqui concretamente, não apenas do nosso país, da Europa,
E é um votar em que também exigimos responsabilidades àqueles que vão para o Parlamento Europeu. Um Papa surpreendente que não mudou a sua maneira de ser pelo facto de ser Papa. Assim considera Cristina Sá Carvalho, que nos fala deste primeiro ano do Papa Francisco. No dia 13 de março de 2013, estava em Santarém, nas comemorações dos 25 anos do Ministério Episcopal de Dom Manuel Pelino. Estava ali quase todo o episcopado. E quando a palestra introdutória estava quase a concluir, começaram a tocar os telemóveis e passado um minuto ou dois tocaram os sinos. E eu acho que todos percebemos que já tínhamos Papa. E, portanto, ficámos a saber quem era. Eu, pessoalmente, fiquei a saber quem era, já estava dentro da sede de Santarém. E claro, foi uma grande surpresa, não é? Quer dizer, eu não fazia ideia quem era aquele cardeal e houve logo ali uma pequena discussão sobre porque é que ele teria escolhido o nome de Francisco, se era Francisco de Assis, Francisco Xavier, uma vez que nas televisões disseram logo que ele era jesuíta e portanto foi de facto uma surpresa. Depois só o vi quando cheguei a casa à noite, não é? Que abri a internet. E é evidente que logo aquela primeira imagem da sua chegada como Bispo de Roma à janela na Praça de São Pedro e a atitude de respeito, de aceitação do povo ali reunido foi de um grande impacto. Quer dizer, protegeu o Papa. Foram as primeiras impressões, mas com o passar dos meses a surpresa permanece. A presença do Papa é tão forte, tão reveladora, e de alguma maneira também vem tão ao encontro daquilo que seriam as nossas expectativas, daquilo que nós desejamos para o mundo e para a Igreja, que tem sido um gozo permanente, uma alegria. Cristina Sá Carvalho percebe em Francisco um Papa interessado na conversão pessoal de cada um. Para ele, a Igreja não é a estrutura, mas sim cada um dos seus batizados. Ele tem, penso eu, uma novidade, que é a centração do seu discurso, da sua pregação na conversão da pessoa e, portanto, no sentido espiritual da religião. E é nesse sentido também que eu penso que ele vê a Igreja e aquilo que deve ser a transformação da Igreja. Ele já está farto de dizer que não é para ser um ministério, não é para ser uma ONG piedosa, é para ser um corpo de gente que caminha conforme Cristo, ao encontro de Cristo, de mão dada com Cristo. Que é, eu acho que é a imagem também que nós sentimos dele, a presença dele. Isto pode ser uma coisa muito básica e primária, mas eu quando o vejo e quando o ouço, penso que talvez seja a pessoa mais próxima daquilo que eu concebo que é Cristo, que me foi dado ver ou conhecer durante a minha vida. Francisco preocupa-se em dedicar tempo às pessoas. A audiência geral de quarta-feira é precedida de longos minutos percorrendo a Praça de São Pedro. Ele tem esta capacidade que mesmo no meio da multidão, ele se concentra em cada pessoa. É alguém que valoriza o outro a esse ponto, que ouve, e para mim a grande surpresa, efetivamente responde ao que nós dizemos. Porque é aquilo que nós muitas vezes sentimos e não tem problema nenhum, não é? Que as pessoas que têm este género de vida, não é? Muito exposta, que têm que comunicar muito, têm banhos de multidão, pronto, dão umas palmadinhas nas costas, há uns dão uns apertos de mão um bocadinho mais flácidos, outros um bocadinho mais sólidos, e eu preferencialmente prefiro os sólidos, e ele tem isso tudo. Mas reage a cada pessoa exatamente de acordo com aquilo que a pessoa é e que a pessoa lhe diz naquele momento. Ele tem esta capacidade, mesmo no meio da multidão, concentra-se em determinada pessoa. Representa uma personalidade com uma construção extremamente sólida. Cristina Sá Carvalho entende que Francisco não anulou Bergoglio. O homem é o mesmo e concebe o seu ministério como uma continuidade. Eu tenho muita sensação que ele não mudou nada pelo facto de ser Papa. Não é? Aquilo que ele vê da Igreja, aquilo que ele vê sobre as pessoas, vê sobre si mesmo, sobre o seu papel, sobre a sua missão, sobre a sua relação com Deus, o seu seguimento de Cristo, é o mesmo, mas agora ele é o Papa. À surpresa do dia 13 de março de há um ano, prevalece um homem surpreendente. Surpreendente é.
Eu devo dizer, quando vi o Papa Bento XVI sentado à frente dos cardeais na missa de criação dos novos cardeais, fiquei muito impressionada. Foi um momento muito feliz para mim, quer dizer, achei lindíssimo e pensei, realmente isto é imparável, quer dizer, vê-los aos dois, o abraço entre eles, tudo é um apelo à comunhão. Não é? Eu acho que o Papa Francisco não pede a ninguém que perca o seu carisma, a sua personalidade, o seu perfil, mas pede a cada um a generosidade da comunhão, da união entre todos os cristãos, mas sim, sobretudo entre os católicos, porque realmente, como dizia o Papa João Paulo II, as divisões são um escândalo e deveriam afetar-nos profundamente. E nesse aspecto, eu penso que ele também tem comunicado de uma forma muito assertiva. Temas que pode encontrar em agência.eclesia.pt. Faz amanhã um ano que o mundo conhecia o Papa Francisco, um cardeal argentino escolhido para a cadeira de Pedro, que recuperou o mediatismo de João Paulo II e inaugurou um estilo de proximidade com as pessoas como nunca se tinha visto. Connosco está o cônego João Aguiar Campos. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Perguntava-lhe então, este mediatismo do Papa não deriva de estratégias de comunicação, deriva de algo mais? Não deriva claramente de estratégias de comunicação. Disse-o já o americano, que trata também da comunicação social no Vaticano, o Gregory Burke, mas não é pelo facto dele o ter dito. A atenção ao Papa Francisco é fundamental a partir da própria resignação do Bento XVI. É um facto tão excepcional que os meios de comunicação social passaram, depois de algum tempo a mexer nas chagas da Igreja, passaram a perguntar-se o que é que isto significava. E depois aparece, nessa concentração mediática, aparece um homem que também vem de longe. E um homem tão simples, tão próximo, que começam a perguntar-se, mas afinal, o que é que se passa aqui? Depois, o Papa Francisco tem também uma grande característica, é que ele comunica mais pelo que faz do que pelo que diz. Qualquer fotógrafo tem que estar permanentemente atento às surpresas constantes de um gesto dele, porque pode mandar parar o cortejo, pode pegar numa criança, pode dar boleia a quem quer que seja, pode subir as escadas de um avião com uma pasta debaixo do braço. Ele faz isto, é surpresa. Os grandes políticos também são capazes de fazer isto nas campanhas, está tudo pensado, mas há qualquer coisa aqui que passa além, não é? Exatamente. A vantagem dos políticos, por um lado, é que está tudo pensado e, portanto, ali não há surpresas. Do lado do Papa Francisco, a vantagem é a sua autenticidade, a espontaneidade com que ele se comporta e até como comunica. E aí uma grande surpresa na comunicação de Francisco. Pequenas frases, digamos que ele comunica por tweets, e também elas a paixão de um jornalista. Não se ouve este Papa sem que imediatamente possa saltar à memória do jornalista. E que rico título! Porque ele dá títulos, passa a expressão, dá títulos. Mas falo com enorme simplicidade de alguém que era assim, que comunicava assim, e, portanto, a quem as coisas e as palavras e os gestos escorrem de uma maneira natural. Não precisa para nada de ter um assessor de imagem. E, de repente, um mundo que andava preocupado ou perspicaz, enfim, em sublinhar na Igreja apenas algumas dimensões mais negativas, percebeu também que na Igreja havia uma outra vertente, um outro rosto, alguém preocupado em reavivar outras práticas, outras energias, enfim, e que afinal o mundo também tinha fome de afeto e de uma mensagem válida. Exatamente. Fome de afeto e também a má experiência de líderes cuja autenticidade deixa muito a desejar nos seus jogos de poder. E vem este Papa que diz ao mundo que olhe para a Igreja, porque a Igreja está interessada na transparência. E diz à Igreja
que deixe de ter qualquer tentação de poder, porque deve ser uma mãe, um hospital de campanha, tem de viver de portas abertas para deixar que alguém saia ao encontro de, e de portas abertas para que alguém entre ao encontro de. E dizer isto é revelar também e dar a oportunidade a quem está de fora e quem tem dúvidas, a oportunidade de se encontrar e de se espantar e de se encontrar com verdadeiras imagens de papas, verdadeiras imagens de padres ou de curas de aldeia, e de porventura se perguntar, mas afinal, ou chegar à conclusão, mas afinal isto existe e este é o rosto verdadeiro. E quando se perguntam, podem encontrar depois a verdade. Podemos ter o receio, entre aspas, de que o Papa tenha mais pedalada do que a restante Igreja, no sentido de cativar a simpatia das pessoas muito centrada na sua figura, no seu exemplo, na sua autenticidade, mas depois a Igreja, nas paróquias, nas comunidades cristãs, nos párocos, nos bispos, não conseguir acompanhar esta... Duas coisas. Esse risco existe. E existe o risco daquilo a que alguém já chamou a bergogliomania, a mania do bergoglio. Isso existe. Também há algumas atenções em torno do Papa que não são inocentes. Já vimos revistas a prestarem uma atenção só para fazerem comparações. Este sim, mas o outro não sei quantos. Também existe uma atenção gerada por eventuais falsas expectativas, expectativas morais, expectativas doutrinárias. E depois existe também a tentação do aplauso dos seguidistas ou dos seguidores. E este é um momento chave, este é um momento dos crentes, todos os crentes, desde do bispo mais dotado ao fiel leigo menos catequizado, de nos transformarmos em imitadores reais e não em seguidores que única e simplesmente aplaudem. E isto com autenticidade, porque quem o alheio veste na praça o despe, e se andamos única e simplesmente sem autenticidade a imitar um autêntico Francisco, um destes dias, deixem passar a pobreza da minha expressão, um destes dias vamos ser apanhados na curva. Percebe-se também que este Francisco conhece bem o modo como as pessoas vivem, os problemas que enfrentam, pela sua experiência pastoral na Argentina, conhece a realidade dos pobres, conhece as contingências da vida e quando fala com a sua clareza e com a sua capacidade de síntese, é muito direto e toca muito facilmente o coração das pessoas porque vai direto aos problemas que elas vivem no cotidiano. Não é? Não apenas fala dos problemas, mas obriga ou desafia os políticos a falarem dos problemas. Um Papa que vai a Lampedusa e diz que a Europa se tem de abrir, cada país tem que abrir o seu coração aos que vêm de fora, aos imigrantes. Um Papa que diz que o dinheiro é mau governante e, portanto, não se pode dar ao dinheiro o poder de governar. E um Papa que diz à Igreja, que prefere ver enlameada e acidentada por ter saído para a estrada do que muito direitinha, muito polida, de carroceria brilhante na garagem das suas próprias comodidades. É de facto um Papa que toca o coração das pessoas e que diz que é preciso ter cheiro de ovelha e não única e simplesmente conhecer a cor da lã e dos proveitos que venha do governo do rebanho. Tudo isso é sensível, mas é verdadeiro, porque ele era o homem que ia às Redondezas, que é o bairro de Lata, andava no autocarro, onde se levantam todas as conversas, onde se levantam todas as dúvidas. Aliás, qualquer um de nós que usa os transportes públicos tem um sentido e um cheiro da realidade que os gabinetes normalmente não deixam passar, porque sempre se recomenda, mas cuidado, veja lá o que vai dizer. Até aos bispos, recentemente, num encontro com os bispos, e aos cardeais, disse-lhes cuidado que vocês não entram numa corte, estão na igreja romana e não entram num palácio. E recentemente aos bispos chamou a atenção para os critérios da escolha dos próprios bispos, dos candidatos a bispo, que lhe apresentem dizendo, cuidado, tem que ser uma pessoa da autenticidade, uma pessoa capaz, uma pessoa motivada e capaz de motivar. Estou com alguma curiosidade sobre os efeitos que esta advertência do Papa Francisco necessariamente tem de causar.
Entende que tem sido proporcional, digamos assim, a capacidade de contagiar corações àquelas multidões na Praça de São Pedro ou dentro das paredes do Vaticano? Será que os corações estão a ser igualmente tocados ou por aí existem mais resistências? Não estou dentro do Vaticano, nem sou familiar de ninguém que esteja dentro do Vaticano. Mas acredito sinceramente que às vezes nós, padres, bispos e cardeais e os crentes, eventualmente mais afirmativamente crentes, às vezes somos os mais difíceis de converter. Porquê? Porque pensamos estar bem, pensamos possuir a verdade e não vamos ao encontro, nem nos confrontamos. De qualquer maneira, também não se espera que qualquer renovação da Igreja, mesmo das suas estruturas, seja feita por decreto. Aqui há uns 15 dias um padre americano perguntava se seria realmente o Papa Francisco capaz de renovar a Igreja e depois dizia, bom, vai ficar desiludido quem pense que ele é assim uma espécie de administrador de uma empresa que chega, coloca lá no mural da empresa ou na intranet uma ordem e isso se cumpre. A renovação será feita com o Espírito Santo a trabalhar no interior de cada um. E aí está, deixa passar a expressão busilis, aí está verdadeiramente o busilis. Muito bem. Cônego João Aguiar Campos, muito obrigado por ter partilhado connosco esta análise deste primeiro ano pontificado e as características muito próprias deste homem que governa agora a Igreja, o Papa Francisco. Foi um prazer. Muito obrigado. A dimensão mediática do Papa Francisco, mas principalmente a renovação que está a introduzir na Igreja Católica a definirem este primeiro ano de pontificado. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.